Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o grupo Diplomonadida. Vem aprender bio comigo? Os Diplomonadida fazem parte daquele grupo polifilético chamado protozoários, e que recentemente teve a sua sistemática revista e dividida aí em vários outros grupos. Mais especificamente, nessa nova proposta, os diplomonadídeos fazem parte do grupo Excavata. Esse grupo é caracterizado por ser um grupo monofilético, pelo menos baseado nos dados moleculares. Apesar desse clado ter sido proposto com base em dados moleculares, Excavata possui uma característica comum em suas células. Eles partilham de uma depressão ou uma irregularidade ventral que é destinada à captura e ingestão de alimento que esteja em suspensão. Essa estrutura é suportada por elementos do citoesqueleto. Muitos dos Excavata também são organismos amitocondriados, ou seja, que não possuem mitocôndria. Ou, quando ela está presente, é uma estrutura bastante modificada. Muitos genes mitocondriais, inclusive, já foram transferidos lá para o DNA que está no núcleo. Os diplomonadídeos, então, estão dentro desse grupo, Excavata, e mais especificamente aparecem como grupo irmão de Parabasilídeos. Diplomonadida conta atualmente com aproximadamente 100 espécies conhecidas. Esses organismos são flagelados e, em geral, apresentam 8 flagelos. A maioria deles apresenta 2 núcleos, como a gente consegue ver aí nessas imagens. Além disso, esses organismos são caracterizados por apresentar sistemas caromastigontes, e números de 2. São sistemas formados por fibras e corpúsculos basais associados aos núcleos, que também são pares, como a gente acabou de ver. Esses organismos são caracterizados por serem envoltos apenas pela membrana plasmática, ou seja, não tem nenhuma outra estrutura de revestimento na célula. Além disso, como a gente já falou, que é uma característica dos Excavata, eles não têm mitocôndrias. E além disso, outras organelas também estão ausentes, como por exemplo o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Mas atenção, essas organelas que estão ausentes, na verdade foram perdidas secundariamente nesse grupo. Ou seja, esses organismos fazem parte do grupo dos eucariotos. Porém, essas organelas foram perdidas muito em decorrência do hábito de vida desses organismos, que é parasitário. Como eu acabei de falar, a maioria desses organismos são simbiontes. Simbiontes são organismos que vivem associados a outros organismos. No caso, eles podem ser organismos comensais, aproveitando o resto de alimentos de outros organismos. Nesse caso, quando são comensais, não causam nenhum tipo de prejuízo ao seu hospedeiro. Por outro lado, eles podem ser organismos patógenos, ou seja, eles podem ser parasitas, nesse caso, causando prejuízo aos seus hospedeiros. De qualquer maneira, a maioria deles então é simbionte, ou seja, depende da associação com outros organismos para sobreviver. Apesar disso, alguns diplomonadida conservam um estilo de vida livre, ou seja, não vivem associados a outros organismos. Nesse caso, esses organismos geralmente vivem associados a ambientes com grande concentração de matéria orgânica, como por exemplo, ambientes com poluição orgânica. Isso está relacionado diretamente à nutrição dos diplomonadida. A maioria dos diplomonadida são fagotróficos, ou seja, se alimentam por fagocitose, e eles apresentam uma ciclóstoma, que é a boca da célula, alimentando-se principalmente de bactérias. Apesar disso, alguns diplomonadídeos podem ser saprozoicos, e nesse caso vão se alimentar por pinocitose, alimentando-se principalmente de secreções dos tecidos dos seus hospedeiros, como por exemplo é o caso da giardia, que se alimenta da secreção do intestino do hospedeiro em que ela está. Com relação à sua locomoção, esses organismos apresentam flagelos, como já foi falado, e a locomoção é justamente realizada por eles, pelo batimento sincronizado desses flagelos. Além disso, esses organismos também apresentam um disco adesivo, que serve para a fixação no hospedeiro, como por exemplo no caso da giardia e no intestino desses hospedeiros. Aqui nessa imagem a gente consegue observar uma giardia. Esse movimento é característico desse grupo. Eles apresentam um movimento parecido com uma folha caindo, como a gente consegue observar aí. Essa é uma das maneiras de identificar esse parasita nas fezes, por exemplo, de um hospedeiro.
Com relação à reprodução dos Diplomonadida, apenas a reprodução assexuada foi observada. E nesse caso, ela ocorre por fissão binária longitudinal, como a gente consegue ver aí nessas imagens. Reprodução sexuada nunca foi observada para esse grupo. É também uma característica desses organismos a capacidade de formar cistos ao longo do seu ciclo de vida. No caso principalmente das formas que são simbiontes, ou seja, daquelas formas que vivem associadas a outras espécies. Então a gente consegue observar aí uma giardia em sua condição normal. Ao lado, a gente tem uma giardia em forma de cisto. Os cistos são resistentes, principalmente à dessecação, ou seja, à falta de água. Essa capacidade de formar cistos está intimamente ligada ao estilo de vida dos diplomonadídeos, que em sua maioria são organismos que vivem associados a outros organismos. Isso é muito importante, principalmente para os organismos que são parasitas. Dessa forma, os diplomonadídeos alternam entre uma forma de trofozoito, que é móvel, que a gente consegue ver nessa imagem aí abaixo, e um cisto, que é dormente, ou seja, que não é móvel, que não apresenta os flagelos bem desenvolvidos, que a gente também consegue ver nessa imagem aí abaixo. Aqui ao lado, a gente tem o ciclo de vida de Giardia intestinalis, um parasita do ser humano. Observem ali que no número 1 a gente tem um cisto sendo ingerido por um ser humano. Essa contaminação, então, acontece por essa forma que é dormente. E ela pode estar presente em água ou alimentos contaminados. Esse cisto, então, passa pelo estômago e atinge o intestino, onde ele vai se transformar em um trofozoito, que é a forma móvel, que tem flagelos bem desenvolvidos. Esse trofozoito, por meio do seu disco adesivo, fica aderido ao epitélio intestinal. Acontece que ao longo do tempo, esses protozoários vão sendo deslocados ao longo do intestino. E o intestino grosso tem como uma das suas principais funções a absorção de água. Ou seja, ao longo do trânsito intestinal, esses organismos vão sendo submetidos a condições cada vez mais de dessecação, de ausência de água. O ambiente vai se tornando cada vez mais seco. Isso serve como um estímulo para que esses organismos saiam da forma de trofozoito e se transformem novamente numa forma de cisto. Esse cisto, então, atinge o ambiente externo juntamente com as fezes. E por esse cisto ser uma forma bastante resistente, eles conseguem sobreviver mesmo fora do corpo do hospedeiro, em condições com pouca umidade. Esse cisto, então, pode novamente contaminar a água ou alimentos e ser ingerido novamente por um ser humano e desencistar, ou seja, se transformar novamente na forma de trofozoito em um novo hospedeiro quando as condições de umidade forem favoráveis. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar um cisto de Giardia. Observe então que ele não apresenta os flagelos característicos desse grupo, porque essa estrutura é uma estrutura imóvel. Aqui a gente já consegue perceber que quando entra em contato com a água, esses organismos passam de um cisto novamente para um trofozoito. O trofozoito apresenta então os seus flagelos e é sim um organismo móvel, que a gente consegue observar aí. Aí a gente tem uma giardia sob a forma de um trofozoito. Observem nos detalhes os flagelos, que servem então para sua locomoção. Acabamos de conhecer brevemente o grupo dos Diplomonadida. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.